Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, um texto muito conhecido. E para nós ganharmos tempo, eu não vou ler o capítulo inteiro e nós vamos fazendo a menção e lendo a partir do momento que nós vamos fazendo a exposição do texto. Mas eu quero ler apenas um versículo que está aqui dentro desse texto, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, marca aí sua Bíblia do João, Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 25, mas nós vamos fazer menção de todo o capítulo e mais um pedacinho do capítulo 12, e eu quero que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Então marca a sua Bíblia. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só até aí a leitura, marca a sua Bíblia. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa. Meu Deus, queremos te agradecer também, Senhor. Pai, porque tivemos a oportunidade, meu Deus, de conviver com o teu servo que o Senhor chamou para si. Meu Deus, alguns aqui conviveram mais, outros menos, como eu, Senhor. Mas pelo pouco tempo, meu Deus, a amizade que foi criada, Senhor, pelo vínculo, Pai, que nos une, que é o Teu Espírito, meu Deus, testificando, Senhor, na vida uns dos outros, e nós Te louvamos, meu Deus, porque por 72 anos o Senhor permitiu Ele estar aqui, Senhor. Pai, entre erros e acertos, um dia o Senhor alcançou a vida dele, Pai, se revelou a ele, transformando, meu Deus, a vida do Teu Filho, meu Deus, e assim o Senhor pôde, meu Deus, usá-lo para a honra e glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para edificação da Tua igreja, para deixar um legado. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Pai, nós cremos nesta palavra que diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá, Senhor, porque foi assim que o Senhor nos criou, para estar contigo. A tua palavra diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, embora o homem não tenha compreendido muito bem o que o Senhor fez. Meu Deus, como a minha esposa orou aqui, Pai, corremos atrás de tantas coisas, Senhor, aqui desta vida, porque não compreendemos exatamente essa eternidade que está no nosso coração. Meu Deus, uns querem preencher o vazio do coração, meu Deus, com bens materiais, outros, Senhor, com a prostituição, Senhor, outros com a bebida, outros com a droga, Senhor, tantas coisas que eles procuram e veem que não vai preencher o vazio do coração, porque somente um é capaz de preencher esse vazio, porque esse vazio é tão grande, que somente aquele, meu Deus, que é dono de todas as coisas, que é de eternidade a eternidade, pode preencher esse vazio, que é o Senhor. Meu Deus, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um coração cheio da Tua presença, e que a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu poder nos siga por todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão enlutados, meu Deus, abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus, faça tudo segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós confiamos no Senhor e esperamos em Ti. Abençoa a Tua igreja com esta palavra, é o que eu oro em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a nossa vida é feita de transformação. E se você pensar, eu não sei como que você foi transformado por essa palavra, por esse evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não conheço a sua história, mas se você se lembrar, você certamente vai pensar no dia em que você foi impactado pela mensagem do evangelho. O dia que você conheceu quem era o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por você, e isso mudou a forma de você pensar. O dia que você entendeu a sua natureza pecaminosa e que vivia às vezes na bagunça, longe de Deus, andando pelos seus próprios caprichos, pelos seus próprios desejos, e você foi transformado por essa palavra. E essa transformação, ela vem de uma forma repentina. De repente você estava de um jeito, de repente você ouve essa palavra, você conhece o Senhor Jesus, e isso transforma a sua vida completamente. É assim. É quando o Senhor alcança a vida de alguém, essa pessoa é abruptamente transformada
pelo Senhor Jesus. Mas existem algumas transformações que nós não entendemos, porque o Senhor Deus, na sua soberania, na sua onipotência, na sua presciência e vendo tudo do alto, vendo de cima, como essa Bíblia nos ensina, como essa santa palavra de Deus nos ensina, tem algumas transformações que elas doem. Tem algumas coisas que chegam de repente na nossa vida e que um dia é de um jeito e no outro dia já amanhece de outra maneira, Diácono Jones. Isso traz dor ao nosso coração. Algumas pessoas ficam desesperadas. Algumas pessoas ficam procurando o porquê e para quê e se apegam em tentativa de buscar resposta, de achar uma resposta e não conseguem. O texto que nós lemos fala de uma transformação dessa. Quem conhece a Bíblia, quem conhece as passagens da Bíblia Sagrada, sabe que Jesus amava muito essa família de Lázaro. Amava estar ali com Lázaro, com Marta, com Maria. Nós conhecemos um pouquinho dessa história da Bíblia Sagrada e vemos que Jesus tinha uma atenção especial por essa família. Mas o texto aqui começa falando, de repente, Lázaro, que estava em Betânia, ele se pega enfermo. Está aí no versículo 1 do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E o texto vai falar que esta Maria, que referenciando a Lázaro, era aquela que ungiu os pés de Jesus. Isso vai acontecer no capítulo 12. Olha, pastor, mas como que o autor está falando que ela ungiu os pés de Jesus aqui no episódio anterior? Simples. Porque João foi discípulo de Jesus. João andava com Jesus, foi ensinado por Jesus, e João, depois de Jesus ser assunto aos céus, que ele vai escrever esse evangelho. Ou seja, João está narrando todo aquilo que ele viu sobre a pessoa de Jesus Cristo, que ele presenciou, e ele está contando para as pessoas agora. E aqui então, os estudiosos vão dizer que foi por volta do ano 90. O ano 90, depois de Cristo, que João vai escrever esses evangelhos. Esse evangelho, especificamente. E então ele conta, olha, lá em Betânia, Lázaro estava doente, e eles estavam na aldeia de Maria, e de Betânia, e ali, Jesus foi até ali, e esse Lázaro era o irmão daquela Maria que ungiu os pés de Jesus. Em qual oportunidade? Quando eles vão celebrar exatamente a ressurreição de Lázaro. Está no capítulo 12, daqui a pouquinho nós vamos ler um pedacinho desse texto. Mas aqui, essa palavra, ela começa, Jesus trazendo aqui para nós, que chegou algo na vida daquelas pessoas que transformaram a rotina delas. Até então, não estava ninguém enfermo. A partir daquele momento, Lázaro adoeceu. Lázaro adoece e muda toda a rotina, há uma transformação. Nós temos visto o que acontece quando uma pessoa próxima a nós está enfermo e muda a rotina da nossa casa, muda a rotina para poder ajudar, muda a rotina dos familiares, muda a rotina de oração. Tudo isso ocasiona transformação. Certamente aconteceu isso nessa casa. E o que elas fizeram? Elas fizeram ali um consenso e pediram alguém para ir buscar Jesus. Vai lá falar para Jesus. Vai lá buscar Jesus, porque Jesus pode mudar essa situação, porque Jesus pode transformar essa situação, porque nós já fomos transformados pela doença, mas Ele pode reverter esse quadro. Então elas mandam alguém buscar Jesus. Versículo 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de lá dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas tinham consciência que Jesus amava Lázaro. Elas não duvidavam disso no coração, e mesmo assim Lázaro adoeceu. Mas é interessante, Diácono Jones, que aqui no versículo 4, a Bíblia vai dizer que ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João está escrevendo, estava presente, viu o que Jesus falou. Talvez, naquele momento que estava ali, os discípulos ficaram se perguntando: mas não tinha que ir agora, imediatamente, buscar e levar o remédio, levar a cura, levar uma oração? Jesus não tinha que ir lá agora. Talvez eles pensaram isso. Mas Jesus
sabe o tempo, sabe a ordem das coisas, todas as coisas estão nas tuas mãos e Ele conhece o fim desde o princípio e tudo não sai, nada sai do seu controle. Ele não foi imediatamente. E olha só o que diz o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou ali, porque Ele sabia exatamente o que estava para acontecer. Aquela situação que era para a glória de Deus, fugia do conhecimento dos discípulos, fugia do conhecimento de Marta, fugia do conhecimento de Maria, fugia do conhecimento do próprio Lázaro, fugia do conhecimento daquele que foi o emissário, o portador de buscar o remédio a Jesus. Ninguém sabia o que Jesus sabia. Mas Jesus sabia o tempo, a hora que Ele deveria voltar e quando que Ele deveria estar ali naquela aldeia de Betânia, o que seria feito. Jesus tinha plena consciência. E para não ter dúvida do amor que Jesus nutria por essa família, Diácono Jones, para ninguém falar, mas ele demorou. O versículo 5 diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, novamente falando do amor de Jesus. Para ninguém duvidar desse amor. Mas o texto prossegue. E o versículo 7, Jesus diz assim, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Jesus tinha acabado de vir de lá porque alguns judeus queriam apedrejar Jesus. Nos capítulos anteriores nós vamos ter essa narrativa. Jesus sai dali porque alguns pegaram em pedra para apedrejá-lo. E agora ele fala, vamos voltar para onde? Para onde que a coisa está difícil, para onde que eles queriam me matar, para onde que eles queriam nos apedrejar. E os discípulos então entram em parafuso mais uma vez, porque mais uma vez, eles não compreendem a mente de Jesus, não compreendem os propósitos de Jesus, não compreendem os planos de Jesus, não têm conhecimento daquilo que vai acontecer. E os discípulos então, versículo 8, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E Jesus, pacientemente, com amor, responde a eles, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, se referindo a Ele mesmo. Quem é a luz do mundo é o próprio Cristo. Ele é a luz do mundo. E ainda ele continua, olha só, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele está falando? Aquele que anda nas trevas, aqueles que não andam na luz, não andam com Jesus, Diácono Jones, facilmente tropeçam nas armadilhas deste mundo tão terrível que nós estamos vivendo. E Jesus então falando a esses discípulos e fala, olha, isto dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus já anunciando o que ele ia fazer. E é interessante porque quando ele fala de Lázaro e com relação aos discípulos, é nosso, uso plural. Ele é nosso amigo. Mas quando ele fala da ressurreição, ele fala, não somos nós que vai ressuscitar, mas eu vou despertar. Ele usa o plural para falar que Lázaro era amigo, mas ele usa o singular para falar quem vai despertar Lázaro do sono sou eu. Já anunciando do poder que ele possuía e quem ele era. Mas os discípulos, mais uma vez, Diácono Jones, não entendem o que Jesus está falando. Então os discípulos disseram, mas, versículo 12, disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, ele está salvo. Mas Senhor, mas você está dormindo, só precisa acordar ele. Você está dormindo, ele está tranquilo, porque ele não tem perigo quando ele está dormindo, ninguém vai ameaçar. Eles não estavam entendendo. O próprio texto vai dizer que eles não entendiam o que Jesus havia falado para eles. Olha só o versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E aí no versículo 15, Jesus então disse claramente, Lázaro morreu. Eles não entenderam por que Jesus queria voltar para Betânia, não entenderam quando Jesus falava que Lázaro dormia, mas cumpria ele despertar do sono. Jesus abre os olhos deles, fala claramente que Lázaro havia morrido, e aí ele ainda vai falar o seguinte, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer.
mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos lá para morrer? O que Jesus falou a respeito da morte que ele haveria de despertar Lázaro? Os discípulos não entendiam nada do que Jesus estava falando antes, e andavam com ele já há muito tempo. Há muito tempo eles estavam andando com Jesus, e Jesus falando para eles quem era ele era a luz, que ele cumpria voltar para o lugar que era de perigo, eles não queriam. Agora ele disse que precisava acordar Lázaro, então que eles não entenderam também, não, está tranquilo, ele está dormindo, não precisa de mexer com ele, deixa ele quietinho. Agora Jesus fala, não, ele morreu. E ao invés deles falarem, olha Senhor, então vamos mesmo, como o Senhor está falando, não, então vamos lá também que nós vamos morrer com ele. Não estão entendendo nada que Jesus está falando e quais são os planos do Senhor Jesus. Até parece nós muitas vezes. Talvez, Márcio, muitas situações chegam na nossa vida, muitas coisas que precisamos enfrentar, nós estamos igual a esses discípulos. Jesus está falando que ama, Jesus está falando que cuida, Jesus está falando que se importa comigo e com você, nos mínimos detalhes, e acontece alguma coisa que transforma a nossa rotina, transforma a nossa existência, e nós começamos a questionar, será que ama? Por que disso? E nós vamos ver que o texto vai continuar acontecendo exatamente isso. Jesus então volta, e quando Jesus chega, diz o versículo 17, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas. Lembra do filho, que a viúva vem e ele toca no esquife, só que ele tinha acabado de morrer. Esse milagre é diferente porque já tinha sido sepultado 4 dias e Jesus vai tirar Lázaro de dentro da sepultura, para poder anunciar e quebrar de vez por todas aquela murmurinho que falava que aqueles outros milagres que Jesus havia feito era embuste, que era algo que poderia ser uma armação, poderia ser apenas uma encenação. Ele vai fazer esse milagre para mostrar que ele é Deus, que estava na terra e que ele tem todo o poder, porque ele já fez tudo isso aqui dentro do Evangelho de João. Ele mostrou o primeiro milagre dele para transformar a água em vinho, para falar, olha, eu sou o criador de tudo e a substância eu posso transformar, é a água que eu criei, mas eu posso pegar a água que eu criei e transformar em vinho. Olha, alguém nasceu cego de nascença, mas eu tenho o poder sobre essa enfermidade, porque alguns cegos que ficaram cegos no curso da vida, a própria medicina poderia até conseguir dar vista, mas um cego de nascença eles nunca conseguiam. Jesus veio e falou, eu que criei e eu posso dar vista ao cego. Tinha leis da gravidade, Jesus vem e quebra, falou assim, olha, eu que criei a lei da gravidade, mas tem um detalhe, eu sou Deus, eu ando sobre as águas, e tem mais, se o mar estiver revolto, eu também faço ele acalmar, porque eu sou Deus e tenho poder sobre todas as coisas. Ele chega aqui nesse momento, que são 7 milagres, é o milagre mais importante de Jesus, dessa ressurreição. Ele está falando para aquele povo, olha, eu tenho poder sobre a morte. Ele está falando para os discípulos, e chega na aldeia, e quando ele chega na aldeia, Marta vem ao seu encontro. Diz o texto, aí no versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só a inversão. Você conhece muito bem o texto de Marta e Maria, que a gente fala, olha, não seja como Marta, seja como Maria, prefira a melhor parte. Prefira estar nos pés de Jesus, porque quando Jesus estava na casa delas, Marta ficava ocupada com muitas coisas e Maria sentou ao pé de Jesus. E ela falou assim, olha, o senhor não se importa que eu estou trabalhando sozinha, fazendo tudo sozinha, minha irmã está aí quietinha nos seus pés. E Jesus dá aquela resposta, Marta, Marta, anda aflitas por coisas demais, Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado. E nós pregamos, mas nesse momento, quando Jesus chega, quem sai correndo agora é Marta, e Maria ficou quieta, ficou ali, versículo 20 vai dizer isso. E a Bíblia diz que Marta corre ao encontro do Senhor Jesus, versículo 21, a primeira coisa que ela fala, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A primeira coisa que ela fala para Jesus, se. E nós somos cheios desse se.
Maria certamente ficou ali quieta, meu irmão. Porque algumas situações da nossa vida são tão complicadas para nós processarmos isso na nossa mente, para processarmos no nosso coração e para nós continuarmos a nossa caminhada e colocar a nossa fé em dia certo. Às vezes as coisas são tão complicadas que nós perdemos até o senso de prioridade. Nós ficamos desanimados, alguns ficam doentes, algumas pessoas têm depressão, principalmente enfrentando uma perca, um luto. Maria ficou ali talvez por aquele momento, sabendo que Jesus chegou, vendo a irmã sair correndo, talvez ela até pensou, eu devia ter ido, mas ela ficou quieta. E Marta a primeira coisa que ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela, automaticamente, quando ela fala isso, ela faz uma confissão de fé, Jones. Falou, olha, versículo 22, mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela falou, olha, se eu tivesse, não tinha acontecido, mas eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei dos seus sinais que o Senhor já fez, eu convivo com o Senhor, eu te conheço, eu sei do teu poder. Pode ser agora, o Senhor pode fazer qualquer coisa. E Jesus então responde para ela, versículo 23, teu irmão há de ressurgir. E ela não deixa nem Jesus falar, tanto que essa Marta era afoita. Jesus talvez ia completar a frase, mas ela já interrompe, eu sei, replicou Marta. Marta é Marta, né? Eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus continua. Jesus replica para ela, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E faz uma pergunta para ela, crês isto? Perguntou para ela. Você crê, Marta, no que eu estou te falando? A Marta responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Certamente, quando ela chegou a Jesus, irmã Ilma, com o coração que estava já perguntando, por que o senhor não estava aqui? O coração doendo, mas ela chegou em Jesus e foi confortada pelas palavras de Jesus, Anderson. É o lugar certo para nós buscar conforto, é Jesus. Confortou o coração de Marta e ela falou assim, olha, esse conforto que o Senhor Jesus me trouxe, eu vou lá buscar minha irmã, porque eu sei como que ela está, eu vou lá buscar ela. E ela busca, e tendo 28, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Agora olha a reação de Maria. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecera onde Marta se avistara com ele. E os judeus, se estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Falou exatamente a frase que a sua irmã havia falado. A frase que Marta falou, Maria falou. Por quê? Porque tinha 4 dias que eles estavam ali. Certamente elas tinham conversado muito. Quando a gente vai em algum velório, algum momento desse de dificuldade, nós ficamos conjecturando, é do ser humano, nós conjecturamos, fazemos tanto se, não, mas se isso, se aquilo, mas será que o médico cuidou certo? Não, mas será que não foi isso? Será que não foi aquilo? Nós falamos. A pergunta foi a mesma porque elas deveriam ter conversado muito a respeito da doença, da enfermidade, da convalescência e da morte do irmão, deu tempo. Por isso que uma perguntou e a outra perguntou, porque elas estavam falando, estavam questionando no seu coração. Muitas vezes nós fazemos isso, conjecturamos, Márcio, pensamos que poderia ser diferente, como que se a solução das coisas estivesse na minha mão e na sua mão. As emoções, a transformação que chega na nossa vida, os momentos de dor, os momentos de dificuldade, tem o poder de fazermos nós questionarmos e querer achar uma solução para tudo. Mas o Senhor, mais uma vez, com amor, diz o seguinte, olha lá, versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se, e perguntou, onde a sepultastes? E ele
E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia, mas que fala tanto comigo e com você. Jesus chorou. Jesus chorou, Diácono Jones. O Deus encarnado chorou por um amigo. O Deus Todo-Poderoso, encarnado em forma de servo, no momento em que viu as irmãs, no momento em que eles falaram assim: vou ali na sepultura, nesse momento ele comoveu-se e chorou. Para falar para mim e para você que ele era 100% Deus, mas 100% homem, e por isso que ele chorou, para falar para mim e para você que ele conhece as minhas dores, conhece as suas dores, conhece os seus sentimentos, conhece a dificuldade do ser humano, porque ele mesmo sentiu isso na sua pele. Ele sabe exatamente o que é a dor da perda do ente querido, ele sabe o que passa no coração da pessoa, porque ele viveu isso e ele chorou. Ele sabe, e ele sabe o porquê da morte, como eu disse aqui na introdução. A morte não era o plano de Deus. Deus nos fez para estar eternamente com Ele. É o pecado que entrou a morte, foi pelo pecado que entrou a morte, e por isso que nós sofremos tanto com esse sentimento. Mas o texto prossegue, e Jesus então diz o seguinte, olha só: então disseram os judeus: vede quanto amava, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? É interessante, irmãos, que as situações difíceis, as situações de transformação, Diácono João, que nós temos que passar, ela tira do nosso coração o que está lá e ela faz com que nós verbalizemos o que está dentro do nosso coração. Essa situação difícil que estava acometendo ali essa aldeia, quando Jesus chega para Marta, a primeira coisa que faz para Jesus foi cobrar Jesus. Se o senhor tivesse aqui, não tinha morrido. Ou seja, uma situação difícil que fez ela ser sincera, tirou do coração dela o que estava lá dentro. Quando Maria chega diante de Jesus, é a mesma coisa. A situação foi tão difícil que Maria também revelou o que estava no seu coração: Senhor, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas também revela do coração daqueles outros que estavam ali e que estavam como que zombando de Jesus, como se tivesse colocando que Jesus deveria ter feito diferente do que aconteceu, tirando também do coração aquilo que estava lá dentro, uma situação complicada. Faz isso comigo e com você, e nós precisamos prestar atenção nas situações difíceis que você enfrenta, seja qual área for. Seja na área espiritual, seja na área emocional, na sua alma, seja na área material, seja uma doença física, seja um problema financeiro, seja uma desesperança qualquer. Isso tem o condão de tirar de dentro do seu coração, através das palavras, o que está lá dentro. E isso ajuda-nos a identificar. Até na ira, irmãos, na ira que nos acomete, sai verdades que estão lá dentro de nós, que precisam ser tratadas, e Jesus quer tocar nesse lugar. Esses aqui começaram então a falar que objetaram, fazendo resistência, diziam: olha, não podia ele abrir os olhos, fazer esse também não morresse? Será que Jesus agiu certo nessa situação? Será que Deus está vendo? Será que Deus não poderia ter levado o outro a não ser esse? Às vezes a situação é difícil, nós começamos a murmurar contra a soberana vontade de Deus, e isso é um perigo para nós. Mas Jesus então, olha só, ordenou. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, versículo 38, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta de novo, racional, talvez representando cada um de nós: Senhor, não tira não, tem 4 dias que ele está sepultado, já cheira mal. Racionalizou a coisa. Às vezes nós somos racional demais, por óbvio. A pessoa está enterrada 4 dias, como é que você vai tirar a pedra? Ela foi muito racional, mas estava diante de Jesus. E eu e você, muitas vezes também, somos racionais demais, porque Jesus, John, nos ama, no nosso cotidiano, na nossa vida ordinária, naquela coisa que é comum, cotidiano, meu e você. Ele nos ama, está conosco, está nos guardando.
e nas coisas que não são coisas que são do dia a dia, mas que são extraordinárias, e que são de transformação, algo que transforma a nossa vida. Jesus continua nos amando e continua conosco. Talvez nós louvamos a Ele, talvez nós usamos a nossa fé no sobrenatural, no nosso cotidiano, mas quando chega uma situação difícil na nossa vida, talvez nós racionalizamos demais, talvez nós pensamos que não tem jeito, talvez nós pensamos igual, mas não tira a pedra não, não tira a pedra não, e Jesus está falando, eu quero, tira a pedra agora, remove essa pedra, tira essa pedra daí. Talvez, em muitas situações da nossa vida, irmãos, nós precisamos deixar a nossa razão de lado, porque nós não entendemos, mas simplesmente usar a nossa fé. Senhor, não estou vendo, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede, sob a tua palavra eu vou andar, tirar a pedra, sob a tua palavra eu vou andar sobre as águas, sob a tua palavra, Senhor, porque o que eu estou vendo está me convencendo do contrário, Senhor, e está doendo e está difícil, mas é tua palavra, fala, eu vou fazer. Então tira-se a pedra. E olha só, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Aquela que duvidou e falou para não fazer, é ela que Jesus já tinha falado para ela, já tinha comunicado com ela, mas só que ela pensou, não, eu creio na ressurreição, mas no último dia, não é hoje, eu já entendi, eu creio nessa ressurreição, já me confortou. Olha só, ela sentiu, irmãos, confortada e foi buscar a irmã pelo simples fato que Jesus falar para ela, você crê na ressurreição? E ela automaticamente, eu creio na ressurreição que há de vir no último dia. Ela não pensou hora nenhuma, Diácono Jones, que a ressurreição seria ali, que o Lázaro seria ressuscitado daqui a pouquinho. Ela já foi buscar a irmã, porque a simples promessa da vida eterna, que Jesus falou para ela, e trouxe no coração dela, que ela já conhecia, foi suficiente para ela ter o conforto de buscar a irmã. Mas Jesus está pronto para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É isso que a Bíblia diz, que Deus, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E chega esse momento, e Jesus pergunta para ela, e tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Jesus está orando agora pelas pessoas que estão ali, para entender o que estava acontecendo, e olha o que ele vai falar. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Essa é a história verídica da ressurreição de Lázaro, para Jesus aqui prefigurando o que vai acontecer com cada um daquele que crê nele. Olha, ainda que você morra, você vai ressuscitar, porque eu vou te dar a vida eterna, eu vou te levar para morar comigo. Isso aqui foi colocado na frente de todos para saber que Jesus era Deus encarnado, para glorificar a Deus, se entregarem ao Deus verdadeiro, largar a idolatria, largar a justificação por festas, por obras da lei, por cumprimento de rituais, largar tudo isso e falar somente através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele vai viver. Era isso que estava sendo revelado. E o que aconteceu aqui? O texto continua e diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Sabe o que esses outros foram fazer? O que até hoje acontece com Jesus. A Bíblia diz que uns creem e outros zombam. Uns creram, outros foram falar, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, já estavam preocupados porque ele tocou no esquife e ressuscitou o menino, aquele filho daquela viúva, vocês estavam preocupados com isso? Deixa eu falar um negócio para vocês, agora a coisa apertou, porque agora ele foi lá e ressuscitou, lá em Betânia, um que estava 4 dias sepultado,
Agora, como é que vocês vão fazer para sair dessa? E sabe o que acontece? Olha só, versículo 53, olha o que diz na sua Bíblia, João 11, 53. O que aconteceu por conta desse milagre? Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Vão matar Jesus. Então, peraí, agora não tem jeito mais. Então é matar. Mas será que queria matar só Jesus? Abra sua Bíblia, capítulo 12, versículo 10. 12, 10. Passa sua Bíblia para frente. O que eles fizeram? O que eles queriam? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por quê? Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até hoje é assim. Nós falamos das maravilhas, falamos dos sinais do Senhor Jesus Cristo, falamos da soberania dele, e uns creem, e outros zombam, e outros querem matar a sua fé, quer matar a minha fé, e fala que nós somos bobo, que somos trouxa, que somos um monte de coisa que somente Deus para ter misericórdia. Pastor, e aí, o que isso tem a ver com a minha vida? O que o Senhor quer que nós levemos para casa hoje? Irmãos, eu trouxe essa palavra e o Senhor colocou ela no meu coração, porque nós estamos vivendo um momento de profunda transformação na nossa vida. Desde o ano passado, Diácono Jones, nossa rotina foi alterada, nossa liberdade está cerceada, nós vivemos numa situação que nós não sabemos o dia de amanhã, a coisa é muito rápida, talvez de uma semana a pessoa deita e não se levanta mais, só vai levantar para a glória. Nós vivemos nesse tempo de transformação total, tanto da igreja quanto da nossa vida cotidiana. Às vezes uma tosse, um resfriado, nós já pensamos, olha, será que eu vou passar, será que não? E Deus, ele permanece, passa e permanece, outros ele leva. É um propósito de Deus, é um momento, um contexto de total transformação. E nessas horas, muitos corações estão sendo revelados o que tem lá dentro. É a hora que nós precisamos olhar para nós, a nossa reação, Diácono Jones, como que nós estamos reagindo a isso, presbítero Zé Márcio, presbítero Jaiton, como que nós vamos reagir a isso, nessa transformação, nessa situação tão difícil? Projeções para a economia desastrosas, projeção para a inflação desastrosa, projeção para preço de alimento, de combustível, tudo desastrosa, tudo trazendo medo, trazendo pânico. E nós, como que nós vamos reagir a isso? Onde está o seu coração? Onde que seu coração, a sua fé está firmada? Está firmada naquele que é a ressurreição e a vida, naquele que o impossível ele faz possível, naquele que transforma todas as coisas, aquele que quebra as leis da gravidade, aquele que domina sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre o tempo, sobre o mar, sobre o vento. A sua fé está firmada nele? Ou você está com o seu coração tentando arrumar um si? Ah, mas se eu fizer assim, se eu fizer isso, se eu fizer... Ou você está com a sua fé determinada no seu Senhor Jesus Cristo? Aquela situação revelou o coração de muitos que estavam ali, aliás de todos, uns glorificando a Deus, uns cobrando o Senhor Jesus, mas outros crendo e permanecendo firme na fé com o Senhor Jesus, para ver a glória de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, essa situação de transformação e de crise nós estamos vivendo, o que tem sido revelado através da sua boca, que o seu coração tem colocado para fora, e que você possa meditar. Outra questão que eu quero que você guarde no seu coração, assim como esses discípulos que estavam ali com o Senhor Jesus e não entendiam nada do que ele estava falando, e eles ficaram provavelmente, aqui o texto não fala, Jones, mas deve ter se cumprido que Jesus falou, olha, eu tenho alegria que vocês estão indo lá comigo, porque vocês vão ver o que vai acontecer lá para a glória de Deus. Era isso que Jesus falou para eles. Eu estou alegre que vocês vão ter a oportunidade de ver o que vai acontecer. Em outra palavra, eu conjecturando, certamente Jesus estava assim, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser levado ao céu, eles vão me matar e eu vou ressuscitar e vocês vão ficar com medo. Só que vocês vão estar lá comigo agora para ver o que eu vou fazer, e vocês vão ser fortalecidos
com esse sinal. E eu estou alegre porque vocês vão ter essa oportunidade de ver com seus próprios olhos e vocês vão testemunhar isso. E foi isso que João fez. Às vezes nós também não estamos entendendo nada. Aliás, a sensação que eu tenho é que ninguém está entendendo nada, nem governante, nem ciência, nem os mais sábios, nem os mais eruditos, ninguém está entendendo nada. Porque acha que a hora que acha que está resolvendo, vem uma coisa diferente, uma coisa nova. A hora que acha que a vacina está resolvendo, vem a notícia que pessoas vacinadas faleceram. Ninguém está entendendo, mas talvez nós estejamos como aqueles discípulos. Aí tem um detalhe. Eles não estavam entendendo, John, mas quando Jesus falou, vem comigo e vão para Betânia, todos eles foram. Então talvez nós estejamos assim, Zé Márcio, não estamos entendendo muita coisa. Mas tem um detalhe, se Jesus está falando, vem comigo, que eu sou a ressurreição à vida, eu vou te guardar e eu vou te levar, eu tenho um plano para a sua vida. Então, embora não entendamos, que nós possamos confiar nessa palavra e na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor para mim e para você. E Ele deixou claro aqui no texto, por muitas vezes, que Ele amava aquela família, e Ele chorou pelo amigo, e ainda assim a situação ficou complicada. O que Ele quis dizer para mim e para você? Que não são as situações que provam o seu amor por cada um de nós, não são as circunstâncias, não são situações de morte, de fome, de dor, de nudez, nada disso prova o amor dele por mim e por você. Mas o que prova é o que está lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 8. Nisto, Deus prova o seu amor para conosco, dando o teu Filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Então, embora não entendamos, prossigamos caminhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A última coisa que eu quero deixar para a igreja é que Jesus, como eu já falei aqui, entende a nossa tristeza, entende a nossa dor, entende porque Ele mesmo passou por todas as aflições que eu e você possa passar nessa terra. Ele esteve aqui, por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque em tudo ele foi experimentado, tentado, homem de dores, em tudo ele passou, Jones. É fome, ele passou fome, ele ficou com fome, ainda foi tentado pelo Satanás. Ah, mas é traição? Ele foi traído pelo discípulo que ele beijou, por um beijo, foi traído. Ah, mas eu fui agredido. Jesus tomou chicotada nas costas, ainda com osso, que cada chicotada arrancava um pedaço das suas costas, dilacerava as suas costas. O que mais? Humilhação? Ele foi cuspido. Fizeram andar seminu naquelas ruas, carregando a sua própria cruz, para depois fixar no madeiro, e diz a Bíblia que aquelas pessoas que passavam para ele, meneavam a cabeça. Sabe o que é menear a cabeça? É passar e falar assim, não, olha lá, falou que era Deus, falou que tinha poder, salvou tantos e não salva a si mesmo, meneando a cabeça e zombando dele, estava ali no madeiro. O que eu e você podemos passar que seja semelhante ou parecido com o Senhor Jesus Cristo? Então ele sabe das tristezas, sabe da dor, sabe do seu sentimento, porque ele mesmo viveu toda a situação aqui na pele, em carne e osso. Por isso que ele veio, para ele poder se compadecer e oferecer um sacrifício perfeito, porque quem tinha que estar na cruz não era ele, mas era eu e você, e foi ele que se deu, para que eu e você, olhando para ele, pudéssemos enfrentar leões, pudéssemos enfrentar o fogo, pudéssemos enfrentar fogueira, pudéssemos enfrentar fornalhas, não interessa o que for. Ele fez tudo isso para falar para mim e para você, eu amo vocês, tenho um plano para vocês, e lá atrás, essa morte não tinha que ter entrado, mas o pecado de vocês entrou a morte. Mas tem um detalhe, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, tem um detalhe, 1 Coríntios capítulo 15, o
último inimigo a ser vencido é a morte, e eu já venci, eu fui o primeiro, mas vocês vão vencer também. Você crê em mim, e eu vou fazer que você vença a morte. E sabe qual que é a promessa dele, Renan? Sabe qual que é a promessa? Sabe as pessoas que nós amamos e que já estão dormindo no Senhor? Um dia nós estaremos lá, se nós perseverarmos, Zé Márcio, na nossa fé, e nós vamos poder abraçar os nossos irmãos queridos, os nossos amigos, os nossos filhos que foram, os pais, esposa, marido, não interessa. Um dia nós poderemos estar juntos eternamente, sem delimitação de tempo, sem delimitação de espaço, porque estaremos na glória com o Senhor Jesus Cristo, sem pecado, sem inveja, sem fome, sem nudez, sem choro, porque Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Persevere. A saudade que fica dos nossos irmãos queridos que estão dormindo no Senhor tem que nos motivar a perseverar na carreira cristã, para um dia onde eles estão, nós estejamos também, Diácono Jones. Vamos perseverar e vamos nos alegrar. Guarde essa palavra no seu coração, se coloque de pé. Eu quero orar com os irmãos.